Fazemos isso, fica complicado. Precisamos desse fogo ardendo continuamente no nosso coração. Eu quero ler com vocês Lucas, no capítulo 11. Vou falar um pouquinho sobre oração. Eu acredito que nesses dias outras pessoas trarão mensagens poderosas da parte de Deus acerca deste assunto que é tão importante, e eu quero contribuir de alguma forma. Deus colocou algo no meu coração e eu espero que fale poderosamente ao teu coração também. Lucas 11 diz assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos, ou aos discípulos dele. Ele lhes disse: quando vocês orarem, digam, Pai. Lá em Mateus, no capítulo 6, já fala, Pai nosso, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Amém? Glória a Deus. Eu gosto muito dessa passagem, principalmente quando a Bíblia diz que Jesus Cristo estava orando. Entenda bem, Jesus, mesmo sendo Deus, ele estava encarnado, mas era Deus. A Bíblia diz que ele estava orando. Um pouco antes do seu sofrimento na cruz, ele estava orando também. Ele intercedeu por nós. Lá em João 17, nós temos uma oração linda de Jesus, intercedendo por seus discípulos e por todos aqueles que haveriam de crer no seu nome. E aqui Jesus estava orando. Ele era um homem era um homem de oração. E aí diz que um dos seus discípulos se aproximou e disse assim: Mestre, nos ensine a orar. Nos ensine a orar. Interessante que eles viram Jesus Cristo operando maravilhas, curando enfermos. Eles viram cego enxergar. Eles viram grandes milagres. Mas o que eles pediram? Eu acredito que todos queriam isso. Um discípulo falou por todos: ensina-nos a orar. Eu fiquei pensando no motivo pelo qual esse discípulo fez esse pedido. Para mim, sinceramente, eles viam Jesus Cristo se separando para orar, e aí, de repente, o mestre voltava, alegre demais, cheio de ousadia, e ficavam pensando, sempre que ele vai falar com o Pai, ele volta dessa forma. É muito importante nós entendermos que ali ele estava em carne. Ele precisava de renovo todos os dias. Ele precisava de direção. Ele precisava ouvir o Pai. Ele não podia perder o contato com o Pai. E o orar é falar a Deus. Orar é falar com Deus. E lá em 1 Tessalonicenses 5,17, a Bíblia diz assim: orai sem cessar. Orar sem cessar é ter vida de oração. Para muitas pessoas, esse verso é confuso. Orar sem cessar, como que é isso? Eu vou ser um monge, ficar dentro de um quarto orando o tempo todo? Não era isso que o apóstolo queria dizer. Ele estava dizendo o seguinte:
tenham vida de oração. Jesus Cristo tinha vida de oração. Jesus Cristo até hoje intercede por nós. Até hoje Ele intercede por nós. E aí por que Reginaldo pode viver sem orar? Por que eu, você, podemos ter uma vida de intimidade com o Pai, de crescimento espiritual, sem oração? Oração é uma prioridade. O que eu acho interessante é que um pouco antes disso, nós temos Jesus Cristo na casa de Marta e Maria. Um pouco antes, aqui no capítulo 10, vai falar sobre isso. E vocês conhecem a história. Marta estava o tempo todo trabalhando, enquanto Maria não queria sair dos pés do Senhor Jesus. Aí Marta ficou irritada. Mestre, o Senhor não se importa que eu esteja aqui trabalhando o tempo todo e a minha irmã fique aos teus pés? E a minha irmã fique mocegando, sem fazer nada? O Senhor não se importa? Olha, Marta se irritou com Jesus. Marta chamou a atenção de Jesus. Veja como o nosso Deus é gracioso. Jesus é muito gracioso. Ele chega para Marta e fala assim: Marta, você está perturbada, ansiosa, preocupada com muitas coisas, quando uma só é necessária. A sua irmã escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Uma só coisa é necessária. Sabe o que acontece? O apóstolo Paulo falou lá em Gálatas 5 que há uma batalha travada dentro de nós. A nossa carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Isso acontece. A carne supervaloriza aquilo que não deve ser supervalorizado. Não somente coisas imorais, porque quando nós falamos da carne, geralmente vem as questões imorais. Mas a carne, por exemplo, faz com que você potencialize o teu amor por coisas santas, de tal forma que você ame essas coisas mais do que a Deus. A carne pode fazer você amar mais o teu ministério do que o próprio Deus. A tua carne pode fazer com que você ame mais o dinheiro, ame mais a família, a tua família, do que a Deus. E é pecado. A carne potencializa. Coisas boas, mas que não podem estar no lugar de Deus. Você me entende? O Espírito está dizendo: Cristo é a nossa prioridade. Relacionamento com Deus é prioridade. A carne está dizendo assim: você tem que pagar as contas, você tem que se mover. Se você não fizer, não vai acontecer. Não pare para orar, você tem que trabalhar. Eu não estou falando que trabalhar é algo ruim, mas muitas vezes a nossa carne faz com que amemos mais a nossa vida profissional, o dinheiro. A nossa carne faz com que confiemos mais em coisas, mais naquilo que nós podemos fazer, do que no próprio Deus. E aí nós abandonamos o Senhor. Nós deixamos o essencial por coisas secundárias, coisas importantes. Trabalhar é importante.
Família é algo super importante. Ministério é importante. Mas a glória de Deus, o relacionamento com Deus, é essencial. Todas as coisas dependem do nosso relacionamento com Deus. Todas as coisas. Você diz assim: não, eu preciso investir na minha família. Eu preciso investir na minha casa. Família é importante, casa é importante. Mas a tua família depende da tua relação com Deus. A tua casa depende da tua relação com Deus. Mas a nossa carne sempre vai dizer: faça tudo o que você tem que fazer. Depois você, se tiver um tempinho, pare para orar. A nossa carne sempre vai dizer: faça tudo. E aí eu vou abrir o meu coração para vocês. Esses dias, eu estava no meu devocional, e de repente, eu cismei que tinha que fazer uma outra coisa. Aí eu fui deixando meu violão assim. E sabe quando você ouve a voz do Espírito no seu interior? Eu ouvi o Espírito falando comigo assim: não pare. Para que você vai sair agora? Não, mas eu tenho que resolver. Eu pensando, mas eu tenho que resolver. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. E aí, nós deixamos o essencial por coisas secundárias. Faculdade é importante demais, estude. Mas eu fico triste demais quando um jovem chega para mim e diz assim: eu não tenho tido tempo para orar, eu não tenho tido tempo para ler a Bíblia, porque eu tenho que estudar e agora é muita pressão, você não sabe como que é a faculdade, é muita coisa para fazer e tal, eu não tenho mais tempo para estar nos cultos, eu não tenho mais tempo para estar na célula, eu não posso mais fazer nada disso porque a minha faculdade me consome, é muita coisa para estudar. E o Espírito está dizendo: você está ansioso, preocupado com uma série de coisas, quando uma só é necessária. Uma só. Se o próprio Jesus Cristo tinha o seu momento em que ele se separava e ninguém podia falar com ele, porque ele estava orando, ele estava abastecendo, se abastecendo. Quem somos nós para vivermos uma vida de sedentarismo espiritual? E nessa noite o Espírito nos trouxe aqui para falar um pouco sobre o caminho de uma vida de oração, baseado nas palavras de Jesus. Eu quero falar aqui sobre três passos. O primeiro deles é a humildade. O discípulo chega para Jesus e fala assim: mestre, ensina-nos a orar. Sabe o que ele estava entregando naquele momento? Que ele não tinha uma vida de oração. Ensina-nos a orar. Eu quero aprender a orar. Eu vejo o Senhor orando, eu quero orar. Eu falei aqui de uma batalha da carne contra o espírito. A verdade é que nós muitas vezes não queremos orar. E é necessário que tenhamos humildade. Muitas pessoas não sabem orar, não têm vida de oração, e não têm humildade para dizer isso, para reconhecer isso: eu não tenho vida de oração, eu não sei orar. Preferem dizer: não, mas quando eu estou andando na rua, eu falo com Deus. Já ouviu isso, pastor?
Eu ando na rua, eu falo com Deus. Eu, quando vou tomar meu café, eu falo com Deus. Preferem arrumar desculpas, ao invés de reconhecer: eu não tenho vida de oração, eu não sei orar. É importante reconhecer, porque senão você nunca terá uma vida de oração. Eu me lembro de um tempo atrás, pastor, que eu lia alguns livros sobre homens que oraram muito. E sabe o que me intrigava? É que não havia um caminho para a oração. Você lembra disso, Jardel? Não havia um caminho. O cara falava assim: eu costumo orar 4 horas por dia, e eu faço isso, eu faço aquilo, mas não tinha um caminho. E quantas vezes eu, influenciado por esses livros, comecei a buscar ou a investir nessa vida de oração de uma forma errada. Aí eu entrava no quarto e começava a falar uma porção de coisa. E aí chegava um momento em que eu pensava assim: eu já orei muito. Eu olhava no relógio, eu tinha orado 15 minutos. Meu Deus, hoje eu estou orando muito. Porque não tinha um caminho. Aí eu ficava tentando, do meu jeito. Mas eu descobri aquilo que sempre esteve tão próximo da gente: a oração de Jesus. Eu entendi que eu precisava aprender pelas Escrituras a ter vida de oração. Eu entendi que eu precisava aprender a orar. Eu já ouvi muita gente dizendo assim: você não precisa aprender a orar. Fala do teu jeito, fala aquilo que você sente. Mas nós não andamos por aquilo que nós sentimos. Nós não nos movemos por aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos físicos. Nós não andamos por aquilo que as pessoas dizem. Nós nos movemos pela palavra. Nós oramos a palavra. Precisamos aprender com as Escrituras acerca da oração. Mas é necessário que tenhamos humildade para reconhecer isso e dizer: ensina-me a orar. Em segundo lugar, eu preciso confiar em Jesus. Se você não confia na pessoa, o que ela te ensina não faz muita diferença. Você sabe por que nós muitas vezes não damos créditos, ou não damos crédito à palavra de Deus? Porque não, entenda bem o que eu vou falar, isso é muito sério, porque ainda não acreditamos como deveríamos. É Jesus que está falando, mas nós ainda não acreditamos nele como deveríamos. É por isso que a fé, em primeiro lugar, tem a ver com essa crença na obra de Cristo. Entendermos que Ele é o Filho de Deus. Entendermos que Ele foi entregue por nossos pecados. Ele ressuscitou para nossa justificação. Entendermos aquilo que o escritor aos Hebreus disse lá em Hebreus 1. Deus outrora falou de muitas maneiras pelos profetas, mas a nós tem falado pelo Filho. Ele é o herdeiro de todas as coisas. Por meio dele tudo foi criado. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele é a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele está elevado para sempre.
Isso precisa estar muito firme em meu coração, para que tudo aquilo que eu ouvir do Senhor Jesus faça sentido para mim, seja importante para mim. Então, quando aquele discípulo diz para Jesus, ensina-nos a orar, é porque ele já confiava em Jesus. Não, ele vai nos ensinar. O que ele disser faz sentido. O que ele disser faz sentido. Eu quero aqui dar um exemplo. Vamos lá. Qual é a tua área profissional? Tem alguém assim que você veja como autoridade no assunto, que você tenha aprendido? Alguém conhecido? Não? Aí eu vou perguntar a algum jovem aqui. A jovem que deu o anúncio. Tira a máscara aí, tira a máscara aí. Tem alguém que você admire em alguma área que você goste de estudar e tal, que você admire, assim, que é uma autoridade no assunto, que você fala, essa pessoa sabe tudo? Então, aí, vamos que você tenha a oportunidade de fazer um curso prático nessa agência. O que ela disser, né, o que as pessoas ali passarem para você, como que você vai enxergar o que essas pessoas vão te passar? Você vai valorizar, não vai? Porque é uma autoridade no assunto. Eu tive um dos melhores professores de guitarra aqui de Niterói, do Rio. Tive a alegria de estudar 5 anos com ele. Muito obrigado, viu? E às vezes eu saía chateado da aula, porque ele falava assim, Reginaldo, você não estudou como deveria. Hoje eu nem vou te dar aula. Pode voltar para casa. Está muito ruim. Está muito ruim, Reginaldo. Só que ele me tinha como filho. Infelizmente faleceu há 2 anos atrás, 1 ano atrás. Dino Rangel, quero honrar também o nome dele, que foi como um pai para mim. Ele falava, pode voltar para casa. Está muito ruim. Aí eu chegava em casa e conversava com meu primo. Cara, eu não aguento mais. Ele é muito duro comigo. Só que ele era autoridade no assunto. Tocava muito bem, muito bem. E aí eu pensava, poxa, para eu tocar como ele toca, eu preciso ouvi-lo. Ele é uma autoridade. E eu conseguia segurar a minha raiva ali no momento. E estudava. Por que eu estou falando isso? Jesus precisa ser uma autoridade para a gente. A ponto de tudo que ele disser seja extremamente importante para a gente. Eu preciso confiar nele. Ele falou assim, olha, quando vocês forem orar, vocês podem chamar Deus de Pai. Chama ele de Pai. Sabe por que ele fala isso? Porque em João, no capítulo 1, verso 12, diz o seguinte, todos que receberam Jesus Cristo, foi-lhes dado o direito de serem filhos de Deus. Os discípulos não sabiam o que era isso. Aí ele gera confiança. Ele fala assim, ó, você quer orar? Confiando em mim, no meu nome, pode chamar Deus de Pai. Eu falo com ele dessa forma. Jesus estava dizendo o seguinte,
Um dia eu serei tratado como inimigo por causa do pecado de vocês, mas vocês vão chamar Deus de Pai por toda a eternidade, porque eu ressuscitarei. Na cruz eu vou chamar Deus, eu vou chamar o meu Pai de Deus, como ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas por causa da minha ressurreição, vocês vão estar comigo e vão poder chamar o meu Pai de Pai também. Então podem falar Pai. A oração do Pai Nosso é um modelo. Eu gosto muito de uma palavra, meu filho gosta muito disso também, gatilho. Cada palavra aqui é um gatilho para a gente. Pai, paternidade, intimidade, amor. Pai Nosso, nosso, família. Não é o meu pai, é o nosso Pai. Nós somos uma família, comunidade. Nosso Deus é um Deus comunitário. Família. Ele disse: não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer para ele uma adjuntora, uma auxiliar. E através deles, a terra será povoada. Nós pensamos muito em jardim, né? Eu quero voltar ao jardim. Só que a ideia de Deus é mais ampla que o jardim. O jardim era o começo. É cidade, nações, uma família espalhada pelo mundo inteiro, dizendo Pai Nosso. Jesus estava dizendo: vocês podem chamá-lo de Pai. Diga para ele: Pai. Pai Nosso que estás nos céus. Em terceiro lugar, eu preciso conhecer o meu Deus. Eu vou finalizar aqui. Essa oração é muito forte, mas vou parar aqui. Pai Nosso que estás nos céus, elevado. Entenda bem, ele está dizendo o seguinte, ele não é da mesma categoria da criação. Não é outro. Então vocês, quando falarem com ele, pode falar: Pai Nosso que estás nos céus, acima de tudo, elevado. Vocês precisam conhecer a majestade dele. Vocês precisam conhecer a grandeza dele. São gatilhos, entenda bem. Que estás nos céus, separado. Por ele tudo foi criado. Ele liberou a palavra. Eu sou a palavra. Nós criamos todo o universo. Santificado seja o teu nome. Entenda bem, queridos. É Jesus falando com os discípulos, tá? Entenda bem. Vocês não querem aprender a orar? Vocês precisam conhecer o meu Pai e a vontade dele. Ele está acima de tudo. Aleluia. Ele está... Som. Foi aqui? Glória a Deus. Estou até na dúvida agora. Vamos lá. Entenda uma coisa, discípulos. Ele está acima de tudo. Ele está elevado. E a vontade dele é que o seu nome seja santificado em toda a terra. Então, vocês precisam orar a vontade dele. E não somente santificado na terra, mas santificado em nossos corações. Acima de tudo, dentro de nós. Lembra que eu falei no início que a nossa carne milita contra o Espírito, para que outras coisas estejam disputando com ele?
Mas Jesus Cristo ensinou aos discípulos a orar, dizendo: santificado seja o seu nome. Ele estava falando de um atributo de Deus. Ele é santo. E Ele não é santo somente por não ter pecados. Ele é santo porque está elevado, porque está separado. Você entende isso? Então Ele não é da mesma categoria. Entenda bem, tudo foi criado, tudo aqui foi criado. O mar foi criado. Ele não foi criado, Ele é antes de todas as coisas. Não há um começo e não há um fim para Ele. E se nós queremos ter uma vida de oração, é extremamente importante que conheçamos o Senhor. Porque conversar com alguém que a gente não conhece é chato. Por que eu não consigo ter vida de oração? Porque eu vou para a oração sem antes renovar a minha mente na palavra, sem antes investir no conhecimento de Deus. Aí eu entro no quarto e começo a falar de mim mesmo, começo a falar dos meus problemas, aí eu vou pedindo uma porção de coisa a Deus, quando na verdade o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a clamar pela vontade dEle, manifestada na terra como nos céus. Quando Jesus Cristo nos ensinou a dizer: venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como no céu. Mas aí nós vamos orar sem renovar a nossa mente na palavra e começamos a clamar por coisas terrenas. Vamos diante dele com o coração dominado pelas coisas. Fico triste quando vou a um lugar ministrar e eu percebo que a oração o tempo todo gira em torno de cura, em torno de milagres financeiros, coisas terrenas, coisas que perecem, e pouco se fala no venha o teu reino, Senhor. Domina os nossos corações, Senhor. Nós somos tão inclinados às coisas dessa terra, mas reina no nosso coração, Senhor. Não, aí as pessoas ficam clamando por coisas o tempo todo, como se elas não quisessem serem salvas desse mundo, dessa carne que está o tempo todo inclinada para coisas terrenas. E aí nós temos dificuldade de orar, porque não contemplamos a majestade de Deus, porque não contemplamos a beleza de Deus. Torna-se chato conversar com Ele, porque não o enxergamos como um pai, como um amigo. Não conhecemos Deus. Não nos enxergamos como Ele nos enxerga. Porque você precisa entrar no teu quarto como filho. Filho. Se você vai falar com Deus sem esse entendimento de filho, você não estabelece relacionamento de intimidade. Você fica ali falando sem saber se Deus realmente está te ouvindo, se Ele te ama. Mas Jesus nos ensinou a orar dessa forma: Pai, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Governa a nossa vida. Governa sobre a nossa nação. Governa sobre as nações. Esses dias eu falei em um vídeo no meu Instagram que a palavra de Deus precisa ter domínio sobre a nossa vida. Domínio sobre a nossa vida. Muitas pessoas estudam a Bíblia para dominar as Escrituras, mas não é esse o caminho. Nós deveríamos ler as Escrituras para sermos dominados por ela. O que é isso? O que é isso, Reginaldo? O que é isso? É você começar a ler sobre a graça de Deus, sobre o amor dele manifestado por nós na cruz.
e ser arrastado por isso. Meu Deus, que amor! Oh Deus, quanto amor, Deus, quanto amor, e ser arrastado por isso. Eu quero viver para Ti, Senhor. Eu quero viver para o Teu louvor, sendo arrastado por Ele, arrastado pelo amor dEle. O que é ser dominado pela palavra? É você começar a contemplar a maravilha que é a beleza de Deus, e ser tomado por isso. Deus, Tu és lindo, Tu és grande, eu quero ficar aqui falando contigo. E aí, na presença dEle, tudo é mudado. E eu finalizo dizendo o seguinte: o preço foi muito alto para nós termos acesso. Na cruz, Jesus foi separado. Ele foi separado. Mesmo sendo filho, Ele não pôde ver a glória do seu Pai. Não pôde. Por que Ele não pôde? Por causa dos meus pecados. Por causa dos nossos pecados, que faziam separação entre Ele e o seu Pai. E hoje, eu estou desfrutando desse grande presente que Ele me deu. Eu estou priorizando a glória dEle. Para muita gente, a orar é um preço a ser pago. Isso é triste. Oração não é um preço a ser pago. Oração é um privilégio, uma bênção a ser desfrutada. Porque nós podemos falar com o Pai. Jesus não pôde por causa dos nossos pecados. Na cruz Ele não pôde. Ele ficou desamparado no nosso lugar. Para que, mediante a fé nele, pudéssemos desfrutar do Pai todos os dias da nossa vida. Ele está aqui agora. Ele está no nosso quarto. Quando nós vamos orar, Ele nos ouve. Ele diz assim: esse é o meu filho amado. Isso para mim pastor, isso me constrange tanto. Solange, isso me constrange tanto. Quando eu ouço o Pai dizer: você é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Como isso, Deus? Como o Senhor se compraz em mim? Como isso? Porque você está no meu filho. Você tem imperfeições, mas no meu filho você é justificado. Eu te amo como eu amo meu filho Jesus, porque Ele pagou